Tem mulher que sofre violência e nem sabe o que está sofrendo. E tem mulher que sabe, mas que não sabe o que fazer. Por isso, hoje, no Brice com Elas, a gente vai conversar um pouquinho. A gente vai começar, na verdade, uma série, conversando com algumas profissionais, pra gente trazer um pouco mais de informação, porque tem muita mulher que a gente sabe que vive essa situação, mas na prática não sabe o que fazer. Hoje eu tô com a Camila, que eu não vou apresentar, vou pedir pra ela se apresentar. É difícil, né? Me agradecer o convite. Bom, eu sou Camila Dias, sou advogada especialista em direito da mulher e em direito das famílias. Então, esse tema aí, ele tá envolvido em todo o meu cotidiano, né? E acredito que essa pauta, além da gente estar nesse mês tão importante, que é onde a gente para o mundo inteiro para falar sobre as mulheres, como não falar sobre o que tem acontecido com a gente, né? Então, a minha profissão e a minha vivência me trouxe a conhecer a Brice e bater esse papo com vocês. O tema é pesado, mas eu tô muito feliz que você aceitou o convite de estar aqui comigo. Vamos começar pela base de tudo, pela lei. O que é considerado violência contra a mulher? Então, todo ato tido contra uma mulher, especificamente, né, é um crime de gênero. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, não necessariamente é só a violência doméstica, por exemplo. Então, a violência doméstica é uma lei, né, específica aí que a gente tem para ela, mas a violência contra a mulher, ela pode ser a violência física, os clássicos que a gente conhece, desde apertar um braço, empurrar, puxar um cabelo, isso tudo, né, sem esses consentimentos, obviamente. Violência psicológica, que é uma violência mais difícil ali da gente estar considerando, porque a gente, durante muitos anos, a gente só considerou o que era físico, mas o que a gente sofria com abuso, com humilhação, com ameaças, isso tudo é violência psicológica. Nós temos a violência sexual, que é tudo aquilo onde o não, ele é ultrapassado a uma violência sexual contra o nosso corpo. E isso pode acontecer também dentro de um casamento. Isso, exatamente. Não é porque você é casada que toda vez que a pessoa quer, ela você está pode. disponível. Se você falou isso. não... Exatamente. Tem um nome, inclusive, que é estupro marital. Esse estupro, né? Infelizmente, ele existe e existe muito. A gente já fez pesquisas e, assim, continua um índice muito alto de mulheres que sofrem essa violência dentro do casamento e não se reconhecem, né, nesse lugar. Então, eu estava até vendo um exemplo, assim, um cantor, vou nem citar o nome não para evitar fadinha, mas um cantor estava falando que a esposa dele ia terminar agora o resguardo nos próximos dias, que ele estava contando os dias, que ia dar 40 dias. E, gente, quantas mulheres não se sentem na obrigação ali, depois dos 40 dias, mesmo sem nenhuma condição? Eu já vivi um puerpério. Sim. Fui pra lá de Marrakech, a mente, a gente tá fedendo a leite, a gente tá cansada, e aí a mulher se sente na obrigação, ou às vezes alguns parceiros obrigam e passam por essa situação de estupro marital, né? Demais. E a gente foi construído pra acreditar nisso, né? Que tem que estar servindo. Que se não quiser, ele vai procurar na rua. Então, se eu não servir o meu marido ali quebrando um resguardo, por exemplo, então eu estou dando margem para ser traída. Então, assim, é bizarro. E em relação ao estupro, tem mulheres que estão dormindo e os homens chegam, seja lá como, e vão usando os corpos dela. Não, mas está casada. Quem está casado, o corpo é do marido. A religião também trouxe isso. E ali está inserido nesse âmbito religioso, né, como um todo, a maioria dessas mulheres que sofrem essa violência específica, né? Então, assim, a gente precisa estar falando, precisa desses lugares, precisa estar conversando para poder quebrar isso. Então, a violência sexual é uma dessas violências também. Tem a violência patrimonial, que é o que mexe com nosso dinheiro, nossas coisas. Tem mulher que vai separar, Brice, que os caras quebram o cartão de crédito, mudam senha de banco. Como é que você vai sair, sua renda tá ali, tira tudo que você tem, então assim, pega a chave de carro, passa pro nome de outro, sabe? Então assim, suja o nome, então isso tudo é violência. Porque aí prende a mulher. Prende a mulher. Se ela não tem como sair dessa situação. É assim que você quer? Então você vai sem nada. Então eu vou tirar tudo e faz essas ameaças, aí junta tudo, né? Porque elas estão juntas, não se conectando às violências psicológicas, com a ameaça, com a física, com a patrimonial. Dá exemplo dessa violência psicológica, Camila, porque eu acredito que tem mulher que assiste que não sabe, que tá passando por alguma. Bom, você tá Como você vê vários casos, sim, né? Você tá ali já, né, com relacionamento ruim,
E aí é tudo aquilo que ele te coage, que ele te aprisiona mentalmente, que você fique pensando, ai meu Deus, será que eu tô fazendo errada? Tá, porque você tá vendo, você é louca. Você já foi traído, ou você tá na iminência ali, você pergunta alguma coisa pra um cara, quem te ligou? Normal, você tá no relacionamento, você pergunta pro seu marido? Claro. Não, porque... Aí se ele vira pra você, na hora que você for olhar o celular, não viu de uma conversa que não te agradou, e você questiona ele ainda te fala e te questiona. Mas você tá louca? Você tá vendo coisa que você não quer? E aí começa. Tá vendo? Toda mulher é isso. Aí se você quer, tem um monte que me queira. Essas falas que vão deixando a gente pior do que já a situação. Ameaças, igual a gente tá citando aqui. Você vai, então, meu filho você não tira de casa. E aí, qual é a mãe que não fica desesperada? Às vezes não tem nenhuma condição financeira, aí pensa o quê? Eu atendo mulheres que falam isso, ele pode tirar meu filho de mim, a guarda de mim. Eu imagino. Não cuida nem desse menino de casa, vai cuidar sozinho. Mas eles não falam. Frita um ovo, vai cuidar da criança. Porque aí falam, não, minha mãe cuida, eu boto babá. Tipo, tira o lugar, tira a maternidade, desqualifica ela como um todo. E assim, a violência psicológica, ela é difícil da gente identificar por causa disso. Tem esse exemplos limite, que né? você deu que eu imagino que muita gente passa e que não consegue já perceber que já é um nível de violência. Isso. Então, assim, você precisa avaliar aí no seu relacionamento se isso é corriqueiro. Porque uma coisa é uma briga, você teve ali, você ofendeu ele também, aquela coisa de casal, né? Que a gente já pode meter a colher, a gente já sabe disso, mete a colher, espátula, panela, vai metendo tudo, porque não tem essa mais a gente tá nesse lugar só assistindo, né, esse tipo de coisa de longe, mas se isso tá perpetuando, se você tá ficando mal, se isso não tá saindo da mente, se ele tá te dando o que a gente chama de ghosting, que é ficar em silêncio, não responder, isso é uma forma de violência. Tem muita gente também que não sabe disso. Então, sabe, sua filha tá num relacionamento com a namoradinha, brigou, você viu, e ele não responde uma mensagem dela, não mãe, tá tudo bem, e 2 e 3 a menina ali se humilhando, mas o que aconteceu? Fala comigo. Poxa, você sumiu, daqui a pouco ele aparece, não estava deixando você pensar. E aí já é uma forma de estar te manipulando. E aí é assim que nascem essas relações conturbadas. E sempre coloca no gênero o homem superior, acima, né? Sempre a gente tá fazendo demais, tá vendo demais, tá exagerado demais, tá brigando por bobeira demais. Então, quando você perceber essas falas vindo de um homem, pode saber. Você vai ali já estão as primeiras características. Porque o cara que emocionalmente está preparado para se relacionar, se ele não gosta de alguma atitude, você olhou o celular dele, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Eu te dou algum motivo para isso? Vamos conversar sobre. Porque se você está se sentindo insegura, a gente tem que descobrir o que é para ver se não, porque... Quer resolver o problema com você. Não vai te tripudiar em cima, às vezes, de um trauma, de um gatilho que você tenha por conta disso. Então, a gente precisa estar com os olhos bem em cima dessas situações, porque isso é muito grave. Se a mulher, ela optou por cuidar dos filhos e da casa, que é uma opção, Sim. Então, financeiramente, quem mantém a casa é o marido. Ela pode sair de casa? Como é que se dá essa situação, Camila? Aí você tocou num assunto sensível, né? Porque é o que a gente também enfrenta demais. Ela pode sair de casa, não existe abandono de lar, mas como a gente tinha antigamente, né? Então, e aí vem essas ameaças que muitos homens também fazem. Que ela não pode sair de casa, se sair deixa filho, essas coisas. Você pode sair da sua casa. Ninguém é obrigado a estar com ninguém. Não tem nada que te obrigue a estar do lado de uma pessoa que você não quer, independente do motivo. Se você não está satisfeita, não está feliz, está oprimida. Agora, o que você vai fazer a partir dali já é uma questão de você também buscar uma ajuda e se preparar. Então, se eu posso, como advogada, que só entre a gente, te dar essa dica, é você, se tá enfrentando uma crise no seu casamento, tá insegura, procura um profissional, só para você imaginar esse cenário, para você também não sair perdendo o que você pode estar deixando, porque depois a gente correr atrás de algumas coisas é mais difícil, Brice, sabe? Então, assim, uma mulher que ela é dependente de um cara, vamos lá, ela pega tudo, ficou ofendida, a bolsa, tudo, foi embora, foi pra casa da mãe, ou uma amiga acolheu, que bom, saiu do relacionamento. E aí, na hora da gente pensar no divórcio, pensar em partilha, pensar em direitos, às vezes a gente vai pedir alguma informação, ela já não tem mais, porque ela saiu daquele ambiente. E aquela casa era dela também. Sim. Né? Então, se estava em comunhão parcial, a casa era dela também. E aí esse cara troca uma fechadura, sabe? Coloca mais gente lá dentro. Então, assim, pensou, tá sofrendo, conversa com uma amiga, conversa com alguém que já passou por isso. Olha, não sei se é isso que eu quero, não tem problema, mas
deixa eu pensar num plano B, porque aí você não vai ser pega de surpresa, pelo menos para essa situação. Porque a gente já vai sair com o luto, de ter que recomeçar tudo. Ainda sair destruída, você pode sair para recomeçar, mas não necessariamente só o frangalho, né? Para conseguir isso. E aí, em relação às mulheres dependentes financeiramente, a gente também precisa analisar esse caso, saber se foi uma opção desse casal, se esse cônjuge, né, ele, à época, tinha essa condição de estar te mantendo, porque assim, tem um chá revelação para fazer, né? Se você... Não. Se ele não é milionário... Então, você não é esposa troféu. Você só vai entregar uma babá bem barata. Bem barata. Bem barata, porque essa história é linda, é louvável uma mulher que se dedica ao seu lar, ok. Agora, se dedicar ao lar a qualquer custo, enquanto o cara tá crescendo, tá estudando, tá se profissionalizando, tá evoluindo, aí na hora que ele não quer mais, você tá lá atrás. Porque você abriu mão daquilo que você poderia estar conquistando externamente em prol do seu lar. Lindo, mas e agora? Quem é que banca esse? Como é que você faz sozinha com 2 meninos, 1, 3, enfim? Porque na hora do frigir dos ovos, quando ele for recomeçar a vida dele também, ele não vai aí querer vai te manter no mesmo padrão. Aí vai falar, sabe o família. quê? Não, mas agora você tem saúde. Porque eu já escutei isso das minhas clientes. Não, olha, tá nova, tem saúde. E aí tem muito profissional, Gris, pegando pra minha galera aqui de advogado, que faz videozinho na internet pra viralizar, espalhando mentira e atrapalhando a vida dessas mulheres. Que falam assim, olha, você que é dependente financeiramente, você vai ter o seu. E aí a gente fica olhando do outro lado, meu Deus, não fica vendendo esse sonho, porque então tô descansada, porque se ele tem dinheiro, então eu vou ter também. Isso é tão difícil, esse valor desse cuidado. Então, assim, não se garanta em cima desses recortes, tá? Porque a gente precisa de fazer alguma coisa pra vocês conseguirem. E é difícil. Saiu de casa hoje. Ela depende financeiramente do marido. Saiu ela e os filhos. A gente sabe que amanhã as crianças têm que comer. Tem algo que ela já consiga imediatamente? Não. Imediatamente não. Tudo precisa através de uma ação. Tudo. Então, assim, se não tem um acordo com esse cara, vamos supor que às vezes o cara também quer se livrar, né? Tem uns que estão torcendo para que a mulher saia, para ele poder sair possível e falar que não foi ele, foi ela quem quis. Ele humilhou, destruiu a mulher até ela rastejar. Então, ele não conseguiu acordar nada com ela tem que correr, se ela tem condições para arcar com o advogado. Com um advogado, se ela não tem, com a defensoria pública, para entrar com uma ação de alimentos logo, que é isso que a gente precisa, para pagar as contas do mês, para comprar o leite do menino, para manter, e aí vai ser estipulado. Rápido isso daí. É rápido. Mas aí precisa... Essa ação, esse pedido de alimentos provisórios. Isso. É rápido o que acontece? Se a gente ficar em cima é rápido. Então, assim, quando me procuram, por exemplo, ele tá negando qualquer ajuda financeira. Ajuda? Mas os filhos são dele, como assim ajuda? Se você não trabalha, ele sabe disso. A gente tem que correr com esse pedido, ir lá no juiz, explicar o caso para poder sair uma decisão desses alimentos rápido. Se a casa tá no nome dele, ela tem direito de... A gente tá aqui só num cenário da mulher que depende financeiramente do cara. A casa tá no nome dele. Ela pode pedir que ele saia, ela pode permanecer na casa? Então, esse pedido pode ser feito. Agora, se a gente vai conseguir, por quê? A mulher, nesse caso, ela é hipossuficiente, que a gente chama, ela não tem condição. Só que a casa é dos dois. Né? Isso aí é lei. Se for uma comunhão parcial de bem, é 50% para cada um. Então, teoricamente, nem ele nem ela. Né? Eles têm 50%. Então, ou ela fica e devolve como se fosse a metade de um valor para ele, como se fosse um aluguel, ou ele faz o mesmo. Mas aí ele não quer fazer, ele quer ficar e ela se lascar. Aí ela vai entrar com um mandado ali de busca e apreensão para poder conseguir ter acesso às coisas dela e essa casa também entrar na partilha. Agora, em caso de violência doméstica, se for o caso de ser avaliado, a mulher tem preferência em ficar no lar. Então, estou em uma situação de violência, preciso que esse relacionamento acabe. A preferência da mulher, enquanto não sair as decisões, ela que fica lá protegida nesse ambiente. Como que você aconselha, assim, a gente está falando dessa mulher se preparar, se proteger. A gente sabe quando a gente está falando, dependendo do ponto que essa violência chegou, ela está correndo até risco de vida. Mas, assim, de uma mulher que já identificou que ela está sofrendo violência e que ela vai dar o passo.
a gente sabe que é muito a palavra dele contra a minha na hora de, por exemplo, fazer um pedido desse. Tem alguma coisa que você já viu que alguma cliente sua fez para poder conseguir provar que você aconselha que a mulher faça? Olha, toda Porque, prova infelizmente, todo mundo é inocente até que Isso se aí. prova o contrário. Isso Mas aí. quando a gente fala de violência, parece que o homem, a voz dele vale 2, 3, 10 vezes mais que a nossa, né? Infelizmente é isso. Dado Dolabella tá até falando que ele vai se filiar a um partido para poder diminuir a quantidade de notificação, Ai, não. né? Vocês vão deixar, gente, um homem desse entrar no... Silêncio. A gente... O silêncio valeu, não valeu? Só o silêncio vai falar por nós. Só ele. Olha, gente, o que fazer, né? O que a gente pode ter de prova? De repente, na sua vivência, você já viu algo que... Cara, eu tive uma cliente que ela fez isso e funcionou, a gente tinha essa prova, isso ajudou muito. Às vezes a gente não sabe nem o que vale e o que não vale de prova num caso desse. Conversas valem sempre, prints, né? E aí, existe um print específico que a gente chama ele de ata notarial, vocês já ouviram falar? Quando você pega o seu telefone, leva no cartório, lá eles vão testificar, vão certificar que essa mensagem é verdadeira, que realmente veio desse homem. Em tempos de gente, Isso aí, porque aí, Brice, senão você me manda uma coisa, eu apago e vou fazendo os recortes, porque eles fazem isso, né? Mulheres, algumas também fazem, a nossa raça também não ajuda. Aí dá aqueles recortes, o juiz ele indefere aquela prova pra mim. Entendeu? Na hora que eu junto, eu falei assim, olha aqui, excelência, ele chamou ela de louca e tal. Aí ele fala, então, mas a outra parte da conversa ela não tem. Então... Não apaguem nada. Áudios, gravem, sabe? E não avisem pra eles que vocês estão fazendo isso. Essa conversa é entre nós, né? Só entre nós. Sempre. Tá. Porque senão, é o mínimo que a gente tem pra poder mostrar aquilo que a gente tá vivendo. Então, por exemplo, se você não tem senha de banco, senha de celular, dependente... Chega mulher que não tem nada, a senha. não sabe quanto que o cara ganha. Como é que você tá casada? Eu fico chocada, sério. Se vocês não sabem, já estamos falando aqui com um monte de mulher, primeiro assunto que você vai ter hoje. Porque se ele é seu marido, você divide seu corpo, você divide sua casa, você divide sua cama, você tem filho com esse homem, você não sabe quanto esse homem ganha. Não dá. Aí eu pergunto assim, tá, então pra gente pensar na pensão alimentícia, quais os custos do seu lar? Não sei. Quanto é o plano de saúde? Não sei. Como que eu vou pedir alguma coisa se você não sabe quanto que vale essa criança? Então, assim, uma coisa, gente, é a gente estar ali no lugar de estar cuidando do nosso lar. Outra coisa é ser alienado, né? Teve um vídeo que eu vi hoje da Preta Demais. Ela tava falando que tem uma influencer que ela segue, que ela falou que ela percebeu que o marido dela estava... que ela estava em cárcere privado, mas que ela não sabia. Olha isso. E aí depois ela foi explicar que, na verdade, não é um cárcere que o marido colocou. Ela se colocou num cárcere privado. Ela quis tanto delegar. Vou delegar isso, vou delegar que ela precisou sair do condomínio, ela não tinha senha. Nossa. Então, às vezes, por confiar, por essa comodidade, né? Eu já escutei, sabe o quê? Ele resolve. Eu não preciso me preocupar com nada. Ele pagando tudo, sabe? Me dando o que eu preciso, eu não quero me meter, não. Ele que é o provedor. Aí essas coisas vão só deixando a gente... Aí essa mesma história foi a história que esse cidadão... colocou na cabeça dela e ela nem percebeu. E aí quando ele se relacionou com uma amiga dela, esse provedor, aí ela não sabia nem o que fazer. Assim, não sabia onde estava a chave do carro. Porque, né? Ele provia tudo, então esse lugar é um lugar muito arriscado, né? E existe algum tipo de proteção jurídica para que ele não tire tudo dela? Porque às vezes esse cara que ele tá mais inserido, às vezes essa mulher tá muito tempo fora do mercado de trabalho. A gente sabe que esse meio também o jeito que as coisas que funciona. Geralmente ele vai afastando essa mulher dos amigos, às vezes ela não tem muita informação. Sim. Tem algum tipo de proteção jurídica que ela pode... Então, só se ela comprovar essa violência, né? Porque senão, como é que a gente vai proteger ela se a gente não chegar a esse lugar, se a gente não souber o que tá acontecendo? Então, a gente pode, suponhamos que ela me procure e fala, olha, não tô conseguindo ter acesso a nada. A gente entra com esse pedido de eliminar e afeita essa quebra, porque ela precisa de ter todo esse acesso. Se tá casado, gente, ou em união estável, tá? Equiparado, né?
casamento e união estável, em comunhão parcial de bens, não pode ser negado. Essa mulher, ela precisa, e muito provavelmente a gente pede também uma pensão para ela enquanto um período de se restabelecer aí no mercado, né? Poxa, nunca trabalhei, fiquei de 20 a 30, já tenho 40 anos, 15 anos cuidando de menino, ou seja, você não sabe nem como se recolocar no não mercado. sabe, porque se teve, às vezes até fez uma faculdade, mas nunca exerceu nada, então a gente vai fazer esse pedido, sabe? E a gente sabe que o mercado é etarista quando a gente tá falando de mulher, Não, imagina né? se chegar... Um homem de 50 anos, ele é experiente. Uma mulher de 50 anos no mercado, ela já passou o tempo dela. Já não dá mais tempo. Então, tem como a gente ter mecanismos a partir dali, tá? Para poder auxiliar vocês. Em caso de violência, como é que funciona a questão de bloqueio de bens? Ela pode solicitar que bloqueie alguma coisa para que ela... Porque, como você falou, na patrimonial, esse cara ele pode pegar esse dinheiro, pode pegar coisa, passar por nome da pessoa, como que faz? Pode. Se ela, né? Porque tem homens que colocam laranjas. Assim, quando eu pergunto, e tem carro? Tem 3 carros, tá em nome da mãe. Mas não é da mãe. Então, assim, uma coisa que a gente pode já tirar por terra, esse mito de que precisa estar no nome da pessoa. Não, isso é brasileiro, gente. O brasileiro faz isso para sair da receita, para não declarar. Então, a gente tem empresa que está no nome de terceiros, mas é da própria pessoa. Então, a gente tem como, a gente não vai contar aqui, porque a gente vai segurar esse ouro para vocês, tá? Mas a gente tem como fazer essas averiguações, né? E comprovar que... E aí, pedir bloqueio, olha... Que é uma questão que ele está destruindo o patrimônio, está lapidando para não ter que partilhar. Então, enviando dinheiro, botando outras contas para estar recebendo coisa de empresa, para mostrar que ele não tem essa grana. E a gente vai atrás disso e tem como sim, a gente poder estar bloqueando, não deixando vender, não deixando fazer nenhuma transação com nada do que tem a respeito, que era do período onde os dois estavam juntos. Porque senão fica muito simples, né? Para o cara simplesmente se desfazer de tudo e a mulher, do pouco que tinha, sai sem nada. Na prática, então, assim, se fosse um resumão dessa parte, para essa mulher se proteger, tomar essa força para sair de casa, um resumão, assim, Camila. Um resumão. Tô em casa, nós estamos falando de mulheres dependentes aqui, o foco é esse. Então, você tá ali ainda. Você, ali dentro do seu ambiente familiar, pode ser que você tenha alguns acessos mais fáceis. Uma fatura de cartão de crédito, um celular que está ali, né, à vontade, um contrato de empresa, isso tudo vão ser provas que a gente pode utilizar depois. Então, se você tem esse acesso, estou contando com que você tenha. Tira uma cópia, tira uma foto, manda para uma amiga, manda para uma nuvem, sabe? Vão guardando algumas coisas. A gente precisa provar que essas pessoas, esses homens, têm condição financeira de estar fazendo tudo que ele está fazendo. Então, assim... Um objeto que ele comprou, um carro, uma bicicleta, um celular, tudo que tem pra gente mostrar também. Então você vai juntando isso. E se prepare, né? Psicologicamente, precisa conversar com alguém que você confia. Não precisa se juntar numa roda de amigas e abrir a vida, né? Porque é uma coisa delicada. E não precisa ficar preocupada do que vão pensar de você. Porque todo mundo tem um relacionamento, em algum momento já pensou em se separar. Então, assim, converse com uma mulher que já passou por algo parecido, sabe? Busca ajuda de um advogado, especialista em direito de família, de preferência, que a gente vai dar, diante da história que você vai contar, algumas orientações específicas. Então, recortes, prints, tudo que a gente consegue para a gente poder provar depois que essa realidade que você sabe que acontece, que pode ser que ele minta, a gente pode dizer, nossa, aqui, ó, acontecia. Aí muitos falam, se você me denunciar na violência, eu vou tirar a guarda das crianças de você. Esse daí não existe. Você não vai conseguir, ele não vai conseguir. Filho não é da mãe, então a gente precisa também trazer isso. E até porque um cara para fazer isso, ele já está demonstrando que ele é um péssimo pai, né? Porque ele não está preocupado com a criança, ele está usando o filho como escudo para poder fazer essas ameaças. Então é mais uma forma de violência, a gente pode provar isso. Então não precisa se preocupar, Camila, mas ele tem grana, ele pode aquelas coisas, eu não tenho nada, ele tá com uma super casa, não tem problema, você não precisa de dinheiro para cuidar do seu filho, você vai ter a pensão dele, mas você precisa de uma estrutura emocional, então cuida de você, traz essa criança para você, busca ajuda, porque se ele pode, né, ser esse pai que ele tá dizendo que ele vai que é a guarda da criança, ele vai ter que provar que ele realmente pode isso tudo, e olha lá, porque assim,
o que eu vejo, que tenho visto aplicado ali. Existem homens que sim, que eles conseguem, às vezes, essas guardas, esses pedidos, porque eles demonstram essa paternidade presente e eles dividem com essas mulheres, né, ali as responsabilidades. Mas não de pedir a guarda para retalhar e Não, conseguir. isso aí não tem nada a ver com esse cenário de violência, de ameaça, não. Esses daí a gente mostra isso. Que era tão somente para ofender a mulher e deixar ela com medo. Porque tem uma coisa que deixa a mulher com medo, é falar de filho. Houve casos de violência. Como é que fica a visitação depois da separação? Porque aí eu fico imaginando que deve ser o medo dessa mulher. Então, a medida protetiva, né, se ela for deferida, é para a proteção da mulher. Pode ser e pode ter também medida protetiva para a criança, dependendo do nível de violência que esse homem praticou. Então, se for só contra a mãe, entre aspas, vai ter que ter um terceiro para fazer esse intermédio. Porque esse homem não pode chegar perto da mulher. Então, vai ter um tio, um avô, uma babá, um amigo que vai entregar essa criança e essa criança vai ser devolvida durante aquele período em que a medida estiver vigente. Então, assim, a mulher não precisa ter contato nenhum. E outra coisa, Brice, se ficar ameaçando, falando besteira em celular, a primeira coisa que eu falo é porque é pai do meu filho. Não, você pode bloquear, ninguém tem que ser ofendido, não. Ele quer falar do filho, fala com outra pessoa. Porque você não tem que aceitar mensagem te xingando, te ameaçando, falando dos seus relacionamentos posteriores ao casamento, nada mais. Isso já fez o mais difícil, que é sair dessa casa, sair desse Você não precisa continuar sendo vítima de violência. Porque isso daí, eu tenho assim, de 10, 9 passam por isso. Aí eu vou, respondo, ele vai e me ataca. Por que você fala com ele ainda? Mas é o pai do meu filho, né? Pode bloquear, a gente vai educar ele como você vai ser tratado. Se não for com respeito, não atende. Mas e eu tô praticando alienação? Não, você tá demonstrando, se a gente precisar, que ele te ofendia. Então a gente cria um e-mail, ali só fala do assunto de criança, só manda coisa de escola, conta e só. Não tem que bater papo com um homem que ofende vocês, não. Agora, quero falar com a advogada. Eu acho que tem mais alguma dica assim que você acha que é valiosa? Ou você acha que eu perguntei tudo? Eu não sei. Não, tá maravilhosa. Eu fui tentando pensar nas pontas, assim. Não sei se eu deixei alguma solta. Achei muito, muito bom, Cris. Agora, eu reforçaria que em algum momento onde passe isso na mente de vocês, né? Que já passou na minha, já pode ter passado na sua, independente da situação que a gente esteja, que vocês busquem antes de tomar o rompante de sair de casa, dependendo, né? Se for caso de violência, risco de vida, isso, né? Aí sim, você sai de qualquer jeito. Sai de calcinha, sai com o menino, sai gritando. Mas assim, em situações onde você possa pensar, que dê tempo, em que você busque antes uma informação importante de um profissional antes de você sair, porque a gente vai te auxiliar, pelo menos a alguma estrutura jurídica que a gente possa ter com você ainda nesse ambiente. Então, o que eu posso busque uma ajuda antes de sair de casa, caso seja esse o seu caminho. Agora, eu quero falar com a Camila mãe. Eu tenho idade normal. Você tem uma menina e um menino. Lorde, não é possível, né? Porque você... Nossa. Você resolve dentro de casa se algum dia ele fizer alguma coisa com alguma mulher. Mas assim, diante dessa epidemia que a gente está vivendo, da violência contra a mulher, dica para nós mães, para a gente trocar assim, o que mudou na sua educação com o Theo e o que mudou na sua educação com a Alice, para tentar, no caso do Theo, né, que ele seja um homem respeitoso e, no caso da Alice, para que ela se proteja, assim. Olha, tá tão difícil, né? O coração chega a angustia, né? Que é essa sociedade que a gente tá deixando para os nossos filhos. Mas o que eu creio, Brice, eu tenho falado sobre isso nas rodas onde eu passo, é que a única solução que eu vejo, é na educação que a gente tem dado. Então, assim, porque esses homens que estão praticando isso hoje foram filhos lá atrás. Então, né, sem culpabilizar especificadamente o pai e a mãe desses agressores, desses feminicidas, mas eles foram criados por pessoas. Então, que não sejam os nossos filhos os próximos. Então, o que a gente pode fazer aqui nesse nosso mundo, né? Nessa nossa responsabilidade? Além de muita conversa, eu penso que a gente precisa ter acesso a tudo que eles estão fazendo. É mais uma responsabilidade pra gente? É mais um cansaço? Porque a minha mãe não precisava de vasculhar meu celular. Eu preciso de vasculhar o celular da minha filha. Porque hoje não sou só eu que educo ela. Não é só você e o seu esposo que educam as suas meninas. O celular está educando.
Hoje eu tava vendo um vídeo sobre isso muito interessante. É um jogador de futebol que coloca uma árbitra num lugar rebaixado, aí ele tá educando seu filho. Essa É um cultura Red cantor, Pill. é um cantor que fala que quando chegar em casa, quando acabar o puerpério, ele vai pegar a mulher. É esse cantor que esses nossos filhos estão assistindo. Então, é essa cultura Red Pill, essa galera de escola, um querendo provar pro outro quem pega mais, quem faz mais. Então, a gente precisa reforçar pros nossos filhos que não precisa de nada disso. Você não precisa, meu amor. O Theo, Alice, os nossos filhos, você não precisa disso não, tá? Baixa a sua bola. Então, começou a namorar. A gente vai tá de olho em cima desse relacionamento, porque ali a gente já vai identificando algumas coisas. Então, assim, acesso irrestrito às coisas dos filhos. Ah, porque você tem que me respeitar. Tá comendo a sua comida? Tá no seu teto? Então não vai dar não. Olha, amor. Respeita aí. Respeito, sério. Então, assim, se psicólogo concorda comigo ou não, é assim que eu pratico na minha casa. Enquanto eu tô ali, se fizer alguma coisa ou acontecer, sou eu responsável. Ou é você que vai chorar, ou é você que vai arcar, aí, né? Agora, esse monte de mãe aí, dessa galera toda aí, né, que praticou tudo aí, como é que fica agora essas famílias todas destruídas? Então, para não ser a nossa, vamos conversar mais, vamos falar mais sobre o que está acontecendo com eles, desde novos, olha aí. Se você perceber que um amigo seu, vai falar com sua filha, que já tem idade para isso, ó. Um colega seu quer ficar com a menina, ela não quer no primeiro, não. Vai para outra, tem mais 50 meninas, alguém vai querer esse menino. Então, assim, a gente tem que falar, a gente tem que mostrar, não tem que ter medo de falar de crime. Mostrar que essas piadinhas, Isso. tem coisa, tudo que diminui a mulher não cabe mais, né? Em Então, 2026. não dá, gente. Então, assim, tá exagerada. Estamos exagerados, porque são 4 que estão morrendo por dia. Já a cada 6 minutos um estupro, então a gente tem que estar exagerado mesmo. Eu prefiro ser exagerada, que fica surtada por qualquer coisa que alguém possa achar, do que ser a mãe que vou chorar em cima de um caixão um dia. É isso. Quero te agradecer pelo seu tempo tão requisitado. Acho que são informações muito importantes. Eu quis trazer aqui, quero trazer mulheres que possam ajudar a gente a se prevenir. O jornal já conta todo dia o que está acontecendo. Agora a gente precisa saber como que a gente pode agir. Se você suspeita que alguma amiga sua, alguma parente está passando por qualquer situação do tipo, encaminhe um vídeo, compartilhe informação, porque o que a gente tem é uma ajudando a outra, claro, né? Porque até a competição feminina é uma forma de fazer com que a gente não esteja próximo, com que a gente não se ajude. Compartilhe esse vídeo, porque às vezes é uma informação dessa que pode salvar uma vida. Verdade. Conte comigo. Conte com a gente. Obrigada. Obrigada. Amém.